E estamos aqui em mais um episódio do Pode Posicionar. E hoje estamos aqui com a Suzana Andrade, que vai trazer um pouco de conhecimento aí pra gente sobre grinaldas. Mas antes de qualquer coisa, conta pra gente quem é a Suzana. Gênia, é um prazer estar aqui, né? Poder conversar com você. E antes de qualquer coisa, eu diria que eu sou a filha amada de Deus, a semelhança do Criador. Amém. E falando profissionalmente, eu trabalhei muitos anos de forma tradicional. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco Sim. como arquiteta e urbanista e sou uma apaixonada por essa profissão. Trabalhei por 10 anos. Porém, a arquitetura chegou um momento na minha vida que ela não me dava a liberdade que eu, como mulher, desejava, né? Eu trabalhava de 8 a 10 horas por dia, num mercado muito acirrado, muito masculino também. Então, vivia dentro de uma obra. Chegou o momento que eu queria me dedicar mais a mim, à minha família. Foi quando eu fiz uma transformação na minha vida, e eu diria que é uma transformação maravilhosa. Eu comecei a utilizar do meu hobby como profissão. E por algum tempo eu fiz as duas coisas. Eu trabalhava com arquitetura, né, com ambientação de interiores, principalmente, e trabalhava com essas artes manuais. E foi aí que tudo começou, essa reviravolta na minha vida começou. Eu era muito realizada, como eu lhe disse, na arquitetura. Sim. Porém, ela não me dava essa liberdade, principalmente geográfica, que eu tanto queria. Que eu consegui conquistar quando eu comecei com as artes manuais. A princípio, eu comecei com acessórios infantis de luxo, Sim. até que uma pessoa muito querida me deu esse insight e disse: Suzana, por que você não trabalha no mundo das noivas? Nesse mundo tão abrangente, né, Sim. e valorizado. Foi quando eu comecei a fazer para alguns clientes uns acessórios, algumas grinaldas, algum acessório de noiva, e me encantei. E assim, quando você decidiu fazer essa transição de carreira, onde é que mexeu mais em você? Será que foi o medo de sair do padrão? Porque realmente a sua Uhum. história se parece demais com a minha. Eu também vivi Sim. esse mesmo processo e Foi também mesmo? foram 10 anos. Quando eu decidi migrar, uma das coisas que bateu muito na minha mente foi assim: eita, qual vai ser a reação dos meus pais, né? Porque você Exatamente. sai, por exemplo, no meu caso, eu saí do direito para entrar numa profissão que era pouco conhecida, que era a Aham. consultoria de imagem. Então, qual vai ser a reação dos meus pais, né? Que se dedicaram tanto, investiram tanto, e agora eu vou para uma profissão que é incerta e desconhecida. Então, qual foi o medo que passou aí? Ou se de fato passou um medo, ou você não estava Uhum. segura de si quando você fez essa transição? Foi excelente a sua colocação. Foi exatamente isso. A primeira coisa que a gente pensa é nos nossos amados, na nossa família, nos nossos pais. Por incrível que pareça, eu fui apoiada. Achei que não seria, mas eu fui Sim, apoiada de uma forma que eu nem acreditei. Mesmo assim, a gente vai com medo, né? Por isso sim, que eu te falei que eu fiz as duas coisas ao mesmo sim, tempo. sim. Mas quando eu vi que isso era um solo firme, né? A princípio, no começo, é sempre mais difícil, mas eu sempre amei as habilidades manuais. E eu acho que a arquitetura, o curso de arquitetura em si, é um curso muito artístico, né? A Sim, gente desenvolve essas artes manuais ainda dentro da criação, né? Você faculdade. tem que estar estimulando a criação ali o tempo todo. Exatamente. Então, isso me ajudou muito a trabalhar a ergonomia, a beleza dentro das grinaldas, né? E só para o nosso público, o teu público Sim. saber, grinalda, gente, é todo acessório que a noiva usa, Jennifer, é no cabelo. Isso Uhum. pode ser uma coroa, uma flor, só pérolas. Então, tudo que a noiva usa no dia do seu casamento é considerado grinalda. Sim. Então, a gente começou a desenvolver peças autorais, né? Eu mesma desenhando. E esse mundo foi me abraçando. Eu acho que eu digo que ele me abraçou, sabe? E hoje eu Sim. sou uma eterna apaixonada pelas minhas noivas, principalmente. Se você tem conta na Nubank, para 10 segundinhos e faça isso agora. E como que você começa o processo de criação ali? Você pensa em alguém, você já faz algo específico para alguma noiva, ou ela deixa assim você criar e você vai pensando, ou você foca na atualidade, ou você foca. Conta pra gente como é esse processo criativo. É um processo autoral, mas eu me baseei principalmente num programa russo. As russas, elas são Hum, bem, assim, como é que eu vou dizer? Elas são bem artísticas nessa parte manual. E eu me sim, baseei nesse programa, inclusive, para transformar um método, que depois eu vou falar sobre isso com sim, você, mas sim. como é que a gente desenvolve para as nossas noivas, né? Hoje tenho o prazer de dizer que eu já atendi mais de 2.000 noivas, Que então a gente já legal. adquiriu um pouco de experiência nesse mundo Sim, bridal, né, no mundo das sim, noivas. E a gente tem os dois momentos. Tanto a sim. noiva que chega lá com uma inspiração, um modelo de acessório, um modelo de Uhum. penteado, e a partir disso a gente executa e faz
exatamente como ela quer, como a noiva que já quer chegar e já ter algo pronto, algo que possa ser vendido ou alugado. Então ela vai lá, escolhe dentro Você tem de esse um. trabalho também de aluguéis, né? Exatamente, Ai, que exatamente. legal. Para as noivas aqui da região. Como a gente vende para o Brasil todo, né? As peças que são enviadas via correio ou via de alguma forma, a Sim, gente vende. Mas a gente também tem essa opção da locação para as noivas da nossa região. E a gente entendi. faz um atendimento exclusivo, que é o atendimento, ela vai conversar, seja virtualmente ou presencialmente, a gente vai conversar, ver qual a necessidade dela e a partir dali dar o direcionamento a ela, porque eu sempre digo, a grinalda, o acessório da noiva é a cereja do bolo, sabe? É aquela Concordo. coisinha que assim, botou, já vai ficar, já vai diferenciar a identidade da noiva. Concordo plenamente. E no caso você foca no estilo dela. Você faz Exatamente. ali uma investigação para Uhum. saber qual a necessidade dela, qual o estilo dela e para onde você vai caminhar. Isso, a gente procura saber se ela já tem alguma inspiração de penteado, se quer o cabelo solto, preso, Hum, como é o vestido dela. Por exemplo, se a noiva faz uma opção por um vestido mais minimalista, mais clássico, e ela compõe com uma grinalda mais luxuosa, com uma joia, né? Então, ela já eleva aquele patamar sim, do sim, composê dela, da produção dela. Então, é sim. isso que a gente procura saber. Você quer um casamento mais simples, você quer algo que chame mais atenção, com brilho, sem brilho, né? Então a gente vai fazer algumas perguntas. Como é seu buquê? Seu casamento é diurno, é noturno? Então, conversando com a nossa noivinha, né? Porque ela se torna nossa, né? Sim, sim. E a gente tenta chegar nesse ponto de interseção, de que ela goste do que ela vai receber, porque afinal de contas é o dia mais importante da vida dela, né? Que vai ficar registrado Exatamente. para sempre, né? Num álbum, num Exatamente. vídeo. Então, tem que ser algo atemporal e que ela ame. E o que é que hoje sai mais, assim, que elas buscam? Qual é a tendência do momento? Olha, a gente trabalha, é muito eclético esse mercado das É. grinaldas. Porém, a maioria das noivas hoje fazem a opção desse tipo de acessório que a gente compõe, que são os acessórios flexíveis, que a gente chama, Uhum. que podem ser florais ou não. Algumas noivas gostam das tiaras, das coroas, que são acessórios mais rígidos, mas Sim. essa já eu diria que é assim, 30% das nossas noivinhas. A maioria está nessa parte mais do acessório mais moderno, mais atemporal, que são justamente os Entendi. acessórios flexíveis. Entendi. E quando ela recebe assim a grinalda, né? Quando você envia para ela, tem aquele feedback ali que a gente ama receber, né? Porque Sim. assim, às vezes a gente pede uma coisa e quando o resultado chega, vai muito além, muitas vezes, Uhum. do que a gente imagina, né? Conta pra gente como é essa sensação. Jennifer, eu acho que é uma das melhores sensações. Eu Sim. tinha essa sensação também quando eu trabalhava com arquitetura, que a gente entregava um projeto pronto, e a mesma sensação com as noivas. Quando ela traz esse feedback para a gente, né? Já tive a oportunidade de levar também para a noiva, no dia do seu casamento, assim como o buquê, Ai, entregar a que coisa grinalda. É algo linda. mágico, lindo, quando ela recebe, aquela coisa impactante, e depois vê-la pronta, e Sim, depois de um casamento, né, da lua de mel, ela mandar uma mensagem, seja em áudio, em texto sim, agradecendo por a gente ter feito parte daquele momento e ter considerado a opinião dela para que fosse realizado do jeito que ela queria, sim, é algo sem preço. sim. Por isso que eu te falei que eu estou desenvolvendo agora um projeto que eu considero muito bonito, que é Sim. justamente ingressar no mundo dos cursos, né, ensinar outras mulheres a terem também essa felicidade e essa razão, esse propósito de vida. Na verdade, é como você falou, né? Algo que aconteceu com você, que, Uhum, inclusive, eu tô falando que a nossa história ela se coincide muito, porque que eu legal. também quis sair mais ali de trabalhar na área do direito para ter mais esse tempo, né? Para Uhum. poder é, cuidar mais, ser mulher de fato, Exato. né? É como eu te Ter o disse, tempo para ser exatamente, o nosso mulher. tempo. Então, quando eu percebi que realmente dava para fazer, dava para conciliar, eu também fui justamente para essa área dos cursos, porque Aham, a gente quer multiplicar essa missão, né? Aquilo exato. que a gente viveu, a gente quer transmitir. Então, conta pra Uhum. gente como é esse processo desse projeto que você está trazendo aí. Já foi lançado, não foi? Sim, o projeto foi lançado há cerca de 2 meses Aham. e assim, me faz ter brilho nos olhos. Vou te dizer, é o meu crescer e contribuir, que eu chamo. Sim, É justamente, eu me sinto realizada por ter atendido tantas noivas e ter feito estar fazendo, né? Porque eu continuo fazendo a felicidade delas, realizando o seu
acessório de casamento. Sim. Porém, eu vejo que esse mercado de noivas para acessórios, ele é um mercado muito amplo, porque o mercado de noivas, o mercado bridal, é um mercado enorme, gigantesco. E ele não tem os profissionais qualificados com a metodologia, com a capacitação certa para fazer esse tipo de produto. Então, falando de Brasil, existe uma falta muito grande. Então, Sim. a minha ideia, né, o meu propósito, aquilo que me dá flores, é pensar que eu posso ajudar outras mulheres, alguém que está do outro lado da tela, que é uma dona de casa, alguém que tem uma habilidade manual Sim. A e que gosta desenvolver. a desenvolver, que gostaria de trabalhando de casa, na sua mesa da sala, produzir e principalmente se sentir útil, se sentir valorizada profissionalmente, porque muitas mulheres não conseguem isso, porque tem uma casa para gerir, filho, família. Então, essa é a proposta de ter uma profissão digna, trabalhar com artes manuais e realizar a sua vida profissionalmente. E muitas das vezes, né, elas estão ali cumprindo a sua, eu digo que é o seu primeiro chamado, né, o lar, a sua Sim, primeira missão. E muitas vezes os filhos crescem. Tem isso também, exato. né, de a pessoa se sentir perdida ali na volta do mercado profissional, o que Uhum, é também uma opção, porque ela também vai estar ali cuidando de casa, mas ao mesmo tempo vai poder voltar a ingressar no mercado profissional, né? exato. E esse seu curso, conta um pouco pra gente, ele é online, é Uhum. presencial? Ó, o que é que esse curso ele se diferencia, Jennifer, de outros cursos? Não é só uma metodologia. Eu quero que a minha aluna, parceira, né, ela se identifique, ela tenha uma identidade dela, ela tenha a conexão humana com as noivas, mas que ela tenha a identidade dela, que ela possa, como você disse, depois que um filho se for casar, e ela olhe para trás e diga assim, eu fiz alguma coisa, eu tenho o meu reconhecimento profissional. Então, a gente dá o sentido para ela, mas dá a metodologia para que ela não tenha problemas no percurso e Sim, consiga conseguir esse reconhecimento, não só profissional, como financeiro. Então, sim. a gente sabe que muitos homens provêem a casa, mas a ajuda da mulher, você poder fazer alguma coisa com seu próprio dinheiro, é muito, muito digno, né, e muito valorizado, eu acho. Sim. Então, é pensando nisso que eu resolvi passar um pouco do meu conhecimento dentro desse curso, que é online. Bacana. E aí você ensina assim do zero, a pessoa que nunca teve Exatamente. experiência nenhuma vai Mulheres, conseguir se mulheres que desenvolver. nunca tiveram nenhum tipo de trabalho manual, mas que têm esse amor pelas artes manuais, Sim, elas sim, conseguem desenvolver, porque é uma técnica simples, fácil de desenvolver, com pequeno, mínimo investimento, né? E sim. o que é que a noiva procura, né? Quando a gente trabalha com grinaldas? Ela não procura um ateliê luxuoso, ela não procura você é localizada numa avenida nobre, não. Ela procura um acessório, uma grinalda de alto luxo, de excelente produção. Quer dizer, é a joia que. Manual, né? Exatamente. Aquela coisa da industrialização hoje, a gente está indo contra isso. A arte minimalista, a arte única, sabe? Por mais que a gente faça duas, três peças, nunca vai ficar igual. Porque ela é Sim. autoral, Tem porque algo ela ali que vai trazer um diferencial, né? pegar um material nobre, mas simples, um objeto, Uhum. uma conta, e ali dali você desenvolver e transformar aquilo em uma peça bonita, que ela seja valorizada, porque é isso que o mercado de artesanato de noivas oferece, que muitos outros artesanatos, né? Sabe aquela pessoa que faz um pouquinho de uma coisa, um dia faz uma decopagem, outro dia faz uma tela, outro dia faz uma pintura, e não acaba não se valorizando, não consegue vender, acaba dando para um familiar, para um amigo, e se sente mal por isso. Sim. Então, o objetivo desse método e desse curso é justamente direcionar essa pessoa que gosta da arte para conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Que coisa bacana. Muito lindo. E me conta, quando você está ali produzindo, vamos falar um pouco do Pois belo, não. né? Sim, Eu claro. gosto muito, é um assunto que eu trabalho muito, porque hoje a Uhum, gente está vendo a escassez da beleza. A gente está uhum, vendo as pessoas relativizar o belo e olhar para qualquer coisa e dizer isso que é bonito, porque depende dos olhos de quem vê. Quando na uhum. verdade a gente sabe que, principalmente você que vem da arquitetura, sabe que existe uma estrutura para que Exato. algo seja determinado como belo, né? Vai Uhum. muito além de um achismo, são características mesmo. Sim. Então, como é essa construção do belo, além do que a cliente pede, além do estilo, além da referência que você pega? Como é que Uhum. você faz
essa construção? Quais são as tuas inspirações para você trazer beleza em uma grinalda? Claro. Assim como na arquitetura, Jennifer, a gente precisa desenhar, a gente precisa conceber. Eu sempre chamei essa palavra, conceber. A gente vai conceber a peça. Então, depois de uma anamnese, de uma conversa com a nossa noiva, Sim. seja ela virtual ou presencial, Sim. ela vai me dizer, olha, eu prefiro um acessório maior ou menor, eu vou desenhar, eu vou passar esse croquis para ela e ela vai dizer o que ela quer. Vou também passar algumas peças que eu já tenho, vou dizer, olha, nós temos essas peças no dourado, no prateado, e ela vai me dizer o que ela mais gosta. E a partir dali a gente vai ter um norte para conceber a peça dela única e exclusiva. Por isso se trata de uma peça autoral e, assim, é algo que vai ficar, que vai coroar esse evento e esse momento da noiva. Lembrando que a gente não trabalha só com noivas, tá? A gente também trabalha com festas de batizado, Debutantes. infantil, debutante. Sim. A gente confecciona aqueles textos bem bonitos, sabe aqueles de cristais Sim, grandes de noiva? sim. Pronto, tudo isso está nesse mundo das grinaldas e dos aramados, né? Que são acessórios manuais, porém de alto luxo. Que legal. Então, tudo é muito pensado. Nada é assim. Tudo foi pensado, foi Sim. usado alguma técnica para que a gente chegue num final harmônico. Exatamente. E como você falou, né? Tudo tem que harmonizar. Por isso que você pede a referência do vestido, Uhum. do penteado. Não pode ser uma coisa isolada, né? Exato. Porque senão acaba criando um ruído, algo que é para acrescentar, embelezar, pode criar um ruído, né? Exato, olha, eu tenho noivas de todos os estilos, né? Você trabalha com moda, sabe como é. Então, chega uma noiva mais minimalista, pequenininha, Sim. então a gente não pode botar uma grinalda muito exagerada, né? Exato. Então a gente tem que ir na linha daquela noiva. Então a gente vai fazer uma observação Sim. para ver do que se trata, do que a noiva precisa, o que é que ela gosta. Olha, eu gosto mais de flores. Eu não gosto das flores. Então, a partir daí, a gente vai ter um marco, um ponto principal para pensar se ela tem muito cabelo, se ela não tem. Então, eu já tive, Como que vai ser o penteado? eu já tive noivinha que tinha cabelo que encostava no joelho, acredite. Acredito. Então, assim, e já tive noivinha de cabelinhos curtos, então a gente tem que pensar nisso, porque Sim. ela pode usar um acessório lateral, ela pode usar uma coroa, pode usar um semipreso, que é um acessório que é puxadinho para trás. Sim. Então, tudo isso vai diferenciar na hora da concepção da grinalda. Eu vi um esses dias, eu não sei se foi a Isis Valverde Sim. que casou com um que colocava na cabeça, assim, Isso, encaixava na cabeça. tipo uma coroa, Como era completo, assim, de... Uhum. Eu não sei se A você gente viu. chama de tiara. De tiara, porque realmente ela não é uma coroa, mas ela é como se fosse um diadema, né? Vamos chamar Sim, assim. sim. E ele completa, ele fica muito bonito. Sim. Tem uns que a gente chama que são os acessórios que puxa mais para o natural, né? Sim. E também tem os acessórios que são em zircônia, que são aqueles mais brilhantes. Entendi. Então, todos são nobres e todos vão ter uma linha de uso. Como eu te disse, se tiver muita informação no vestido, a gente já vai pegar uma grinalda um pouco mais simples. Se o vestido não tiver tanta informação, aí a gente já pode colocar um pouco mais de luxo nesse acessório, né, que hoje é muito valorizado. Sim, o nosso trabalho ele se complementa muito, porque eu faço exatamente esse diagnóstico para Né? entender o estilo da cliente, né? Para que tudo que ela vai vestir não esteja de acordo com o meu gosto, e sim com o que ela deseja, né? A gente tem Certo. que sair desse local também de, porque isso daqui é o acertado. Uhum. Porque é o dia da pessoa, Exato. né? Principalmente você falando especificamente da noiva, né? Eu tô falando de um público mais amplo. Uhum. Mas eu tive essa experiência agora quando eu fui com a noiva para escolher o vestido dela, né? A gente De faz noiva? o style. Que legal. A gente faz o style. Não, é um momento assim fantástico. E ela já era minha cliente de consultoria. Uhum. Então eu já conhecia a fundo o estilo dela. Gosto E dela às tudo. exato. E às vezes, eu não sei se acontece com você, mas às vezes a gente faz uma investigação tão bacana que às vezes a gente conhece até a cliente, até mais do que ela. Já aconteceu com Aham, você? sim, ela diz, não, esse aí não é meu estilo. Eu disse, não, mas vamos colocar, porque quando ela tá presencial, a gente coloca, né? Uhum. Mas vamos colocar ele, Suzana, estou apaixonada. Pois é, porque assim, quando ela se vir naquele produto, né, aí ela faz, é diferente. É diferente Exatamente. ela pegar, ela sentir, né? Exatamente. Ela se vê, né? E aconteceu vê. exatamente isso com ela. Ela já estava com um padrão, que ela disse Uhum. assim, eu quero um vestido mais minimalista, bem simples, bem assim, né? Sem excesso, sem brilho. Só que ela é uma pessoa que gosta, assim, sabe? De chamar atenção. E quando a gente chegou lá no estilista, né, para escolher a escolha do vestido, fazer as provas e tudo, ela, não, eu quero esse a gente fez uma seleção prévia, né, que eu faço um trabalho antes de investigação, e a gente vai com inspirações. Só que eu sabia que nenhuma daquelas inspirações referia
ela, né? Uma. Uhum. E aí ele saiu de acordo com as referências, né? Tem um momento onde eu deixo muito o profissional trabalhar, porque às vezes tem consultor de imagem que quer invadir os trabalhos dos outros. Por exemplo, chegar para você e dizer, não, a Grinalda tem que ser assim, assim, assado. Eu digo que o meu trabalho é fazer a condução. E Sim. aí é o profissional cabeleireiro com ela, o estilista, né, propriamente Perfeito. dito com ela, você com ela. Eu faço o meu trabalho até conduzir. E aí, quando a gente tava lá, o estilista saiu pegando os vestidos, obviamente de acordo com a referência. E ela provando, e ela fazia, eu gostei do primeiro. Mas sabe aquele gostei assim? Gostei. Gostei, né? Sabe que você se Sim. sente que não é o vestido para esse Aham. grande momento? E aí eu deixei ela pegar, ela provou uns 4 a 5 vestidos. Quando chegamos no quinto ou foi no quarto vestido, ela dizendo, eu vou ficar com aquele primeiro, mas aquela escolha assim, mais ou Olha, menos. quando chega nele, ela vai dizer, é esse pronto. Não, ela tava assim olhando, né? Eu fui e peguei um vestido totalmente fora do padrão que ela tinha estipulado assim a princípio, porque às vezes você tá querendo uma coisa que tem mais a ver com as expectativas externas Exatamente, isso do acontece que demais. quem de fato você é. Quantas vezes eu recebo noiva que não abre a boca, que quem fala é a mãe, a sogra, Isso. e aí eu deixo elas falarem, no final eu digo assim, mas quem vai casar é a noivinha, não é? Exato. Porque a opinião Você dela é que direta, importa. né? Você é posicionada. Bom, gosto. Porque é o momento dela, Sim, entendeu? sim. Não é moda, a moda existe, é Exato. excelente, mas Exato. tem que ser algo único que quando ela for observar essas fotos daqui a 20 anos, ela ainda se veja com aquela grinalda, com aquele acessório coroando Que ela, tem a ver com sabe? a essência, né? Eu Tem a digo que ver a com essência não muda. O que muda são estilos no sentido de rotina de vida, né? Área profissional. Exatamente. Às vezes a pessoa vai mudando no sentido assim, não era mãe, se tornou mãe, o estilo muda. Isso. Mas a essência A é a essência mesma. continua. E daí eu foquei na essência dela. Eu Uhum. peguei um vestido totalmente fora do que ela estava E aí? provando, totalmente fora. Quando ela colocou o vestido de coxa, né, pro espelho, Aham. quando ela virou, começou a chorar. Pronto, acabou. Era aquele, né? Foi ele. Aham. Ela começou a chorar. Eu peguei assim, e o estilista ele falando, né? Não, quando você pegou aquele vestido, eu disse, mas nunca que ela vai escolher esse. De acordo com as Com informações. que ele tinha, né? Só que ela já era minha cliente, né? Há um ano já de estrada. E daí, quando ela vestiu, ela começou a chorar. É esse. É isso. Isso acontece Ai, comigo é praticamente muito lindo, diariamente. É muito E lindo. eu acho que essa é a melhor parte, né? A gente mostra, ela vai dizer, esse eu quero esse, eu não quero. Aí quando é no final, ela faz, eu acho que eu vou botar essa. Ou então eu digo assim, por que você não coloca essa? E quando a gente vê, ela faz, eu acho que é essa ficou muito boa. O que a senhora acha? Aí vai mandar foto para alguém, né? Manda pro penteadista. E aí a gente já vai vendo que ela tá se identificando. E essa alegria, essa emoção é muito gratificante. É muito Coisa boa. gratificante. Agora conta pra gente. Eu gosto muito de trazer também bastidores, assim, porque Sim. todo mundo gosta de contar os louros, né? Todo mundo gosta de contar o glamour. Pois Conta não. pra gente os maiores desafios que você já teve ali produzindo uma coroa. Conta pra gente, assim, os bastidores que as pessoas não veem. Bom, desafios sempre existem, né? Sim. Até porque esse mercado que eu entrei, ele é um mercado pequeno e não tem muita direção. Então, tudo Sim. teve que ser muito encontrado, assim, no dia a dia. Você foi escavando ali. Exatamente. E aí eu já passei por muitos perrengues, do tipo, a noiva escolher uma grinalda e na véspera me ligar dizendo, ai, não é mais aquela, eu quero outra, pelo amor de Deus, faz outra. Socorro! Socorro. Já aconteceu várias E vezes. aí? E aí a gente faz, né? Aí ou então ela vai no ateliê e Escolhe. escolhe uma outra. Já aconteceu de no caminho uma grinalda se extraviar no caminho para São Paulo e não chegar na época do casamento e a gente corre bom e manda pro Sedex uma outra parecida e respira e dá tudo certo, sabe? Já aconteceu de noiva atrasar e chegar faltando 1 hora pro casamento dizendo eu não sei onde eu botei minha grinalda e a gente pegar uma outra grinalda e botar nela. Mas eu acho isso tudo muito maravilhoso, Sim. sabe? Assim, é o universo da noiva, muito bom. Desenvolver as peças é sempre uma atividade, como é que eu vou dizer, de resiliência, porque são diferentes. A gente não trabalha com a mesma coisa, a gente não está produzindo o mesmo. Então a gente tem que ir evoluindo. É muito cíclico, né? Exato, evoluindo com a moda, evoluindo com a necessidade do tempo, né, que a gente vive. Então, a gente está sempre mudando, sempre buscando o melhor. E para isso, tem que ficar estudando, tem que ficar se adaptando e, principalmente, no meu caso, o acabamento dessa peça que no final se transforma numa peça de alta costura, numa joia. Sim. Então, o acabamento é
e assim, extremamente importante para que eu faça uma entrega perfeita para o meu mercado exigente, que é das noivas. Sim, Mas é sim. maravilhoso. Agora me conta, geralmente a gente tem ali uma assinatura de estilo, né? Que as pessoas nos procuram porque já sabe que a gente é mais inclinada para aquele lado. Aham, Você tem assim, eu sou mais clássica, eu sou sim. mais moderna, eu sou mais romântica. Eu tenho um estilo desde a arquitetura, e eu já era conhecida por isso, porque assim, eu sempre gostei muito do branco. Eu acho que foi por isso que também que eu fui para o mercado das noivas. Quando eu trabalhava com arquitetura, eu trabalhava muito com esse tom, né, com a cor branca, que é uma cor que para mim ela é atemporal e super Sim, clássica. Eu sou uma pessoa muito clássica. sim, Eu gosto eu digo que o menos é mais sempre, isso em tudo. E eu uso isso muito nas minhas grinaldas. Eu acho que o brilho, o glow, ele existe e ele pode ter aquele toquezinho para sim. minha noiva no seu dia, mas o uso da parte clássica, dos cristais, das peças mais nobres, isso transforma o que você faz. Assim Exato. como uma confeiteira que usa os materiais mais gostosos e mais nobres para deixar o bolo melhor, Sim. a gente trabalha dessa forma também com o acessório de noiva, fazendo a melhor técnica para deixar ele o melhor e o mais bonito possível para a gente entregar com excelência. E você acredita que a moda como um todo, né, ela acrescenta assim de forma positiva na autoestima da cliente quando você percebe que esse seu toque aí, porque é uma Uhum. moda. A moda não é, eu digo que a moda ela é um movimento, né? Como você Sim, falou, a moda é muito cíclica, ela vai mudando. Mas você acredita que de forma positiva ela impacta ou negativa? Quero saber a sua opinião, seu sim. posicionamento. Como eu já te disse, eu sou bem posicionada. Eu gosto Sim, de dar sempre a minha opinião. Eu acho que a moda é muito plural. sim. A moda, ela é realmente eclética, mas é possível você se manter na moda e conseguir mostrar o que você tem a mostrar. Então, eu acho que a moda é sempre positiva. Tudo que leva você a um ponto final melhor é bom, né? Exato. Então, a moda faz isso. A moda, ela te mostra algumas coisas e dentro da moda você vai escolher o que é bom para você e o que não é. Perfeito, Né? Mas eu perfeito. realmente sou uma apaixonada pela moda. Eu acho que tudo que é bonito é para ser visto, né? Sim, sim, Então, sim. com dedicação, a moda também ela pode ser usada da melhor forma, inclusive no mundo das noivas. Exato. E você foi perfeita quando você disse que a moda vai estar oferecendo e você escolhe aquilo que tem a ver com você, né? Aham. Muitas pessoas não têm esse entendimento, acredita que porque tá na moda eu tenho Tenho que que usar usar. E aquilo. às vezes não combina com Não você, né? combina e também você não se sente bem, porque não Exato. faz parte da tua essência, não faz parte de quem Uhum. você é. Então, às vezes as pessoas se sentem envolvidas, né? Ah, não, porque tá na moda, eu tenho que usar. Agora mesmo tava essa moda aí do boho chique. Uhum. Graças a Deus, passou, né? Uhum. Passou. E assim, as pessoas muito envolvidas e para onde você olhava, todo mundo usando boho chique. Não que eu ache feio, mas às vezes é tão repetitivo Uhum. que acaba se tornando cópia. Todo mundo acaba se Exato. tornando cópia umas das No outras, né? mundo das noivas, a gente usou um pouco do borro. A Sim, gente usa ainda para alguns sim, casamentos campestres. Mas, sim, assim, é aquele toque, entendeu? É sim. uma peça que ela é mais sequinha. Aí a gente bota junto com uma pérola e aí dá Perfeito, aquele toque romântico do marrom, do amendoado. Eu perfeito. gosto muito do borro, mas ele como mais um plus e mais uma Sim, opção, né? E não sim, aquela coisa do repetido, né? Para não ficar muito exato, over. exato. E acontece com você de uma cliente chegar e, eu vi fulana com essa grinalda e eu quero igual, e Uhum. você notar que não vai harmonizar com o Mu- resto do dela. O resto que eu falo é o vestido, o Sim. penteado. Olha, eu tenho, como eu te disse, né? Eu quero desenvolver nas minhas alunas, que vão ser parceiras Sim, de negócio, sim. justamente essa identidade única criativa. Cada um tem a sua, você tem a sua, eu tenho a minha. Uhum. Então, quando alguém chega para mim dizendo eu quero essa, a primeira coisa que eu digo para ela é que eu não copio. A gente se Perfeito, inspira, né? perfeito, E dentro daquilo que ela me trouxe, a gente vai conversar e vai chegar na essência que ela precisa. Porque perfeito. não adianta eu simplesmente copiar o que ela quer e não Sim, trazer a beleza que ela precisa. E sim, ficar uma coisa só mais uma, né? Para ser mais uma, ela pode exato. pedir da China um acessório. E Perfeito. não é essa a ideia. A ideia é algo Perfeito. único, exclusivo, que muitas noivas não guardam seu vestido, mas têm a oportunidade de guardar sua grinalda. Então, quando ela vir daqui a 10 anos, ela vai dizer, Se eu lhe poxa. conhecesse há
10 anos atrás eu ia Mas tem as investir. boldas, nós fazemos muitas boldas, Ah, eu viu? vou fazer as boldas de 10 anos. Ah, tá pertinho. Vou fazer, falta 4, falta 4. Quando você traz ali um estilo clássico, por exemplo, que é a sua assinatura de estilo, você Sim. nota que as pessoas elas já vão a você direcionadas, inclinadas por essa sua assinatura? Sim. Eu tenho muita indicação de maquiadoras, penteadistas, pessoas que estão dentro do meio da moda, da moda, não, desculpe, das noivas, Sim, sim. e elas me indicam justamente, ó, Suzana faz esse acessório que eu te falei, dos flexíveis, que são os Perfeito. aramados, que Sim. são acessórios mais manuais e que a gente não acha tanto no mercado. Uhum. Eu tenho lojas de noivas, né, lojas da região aqui que me compram para ter no seu acervo, para junto com as grinaldas oferecerem para as noivas peças das nossas, porque isso eleva o vestido que elas Sim. alugam, que elas locam. Então, a gente tem sim esse perfil dos aramados clássicos e moldáveis, então a noiva normalmente nos procura por causa disso. Mas eu também ofereço as outras peças, como eu te falei, que são as de Sim. zircônia, Sim. as coroas, para atender todos os públicos. Você acredita que quando você está fazendo ali uma peça, por exemplo, eu estou fazendo uma peça para uma noiva que eu conheci assim, assim, assado. Já aconteceu, vou perguntar se já aconteceu, Sim. tá? Já aconteceu de você, eu vou acrescentar isso aqui porque eu sei que ela vai gostar, que não Muito. estava ali dentro do esboço que você fez com ela. Eu vou acrescentar isso aqui, eu sei que ela vai gostar. Isso acontece bastante, Jenny. E sempre, graças a Deus, É o são seu gratas. toque. É o meu toque. São gratas. A gente recebe, né, essas informações dela muito grata, porque ela vai ligar, Suzana, você botou aquele cristal, você colocou aquele mais. A gente chama de ramagem alguns dos nossos acessórios. Então, a gente faz o acessório que a noiva quer e pode fazer um complemento lateral com uma ramagem. Então, muitas vezes a gente faz sem que a noiva peça ou sem que a cliente peça, e quando ela coloca no composê, lá na hora da produção, e faz toda a diferença. Inclusive, a gente oferece um serviço também aqui para a região, que as noivas que vão fazer seu casamento e elas vão realizar primeiro uma prova de penteado, ela pode levar algumas grinaldas na sua prova, no dia da sua prova. Bacana. Ela vai no ateliê, escolhe Pra algumas fazer o peças teste. e aí ela vai ver o que mais combina no penteado, porque por mais que a gente coloque no cabelo dela, nunca vai ser como no dia da prova, né? Exato, Porque lá ela vai estar com a sim, maquiagem, sim. com o penteado. Mas aí ela já tem uma noção de como vai ser, né? Exato. Aí ela, dentro daquelas que ela mais gostou, ela vai levar e vai escolher sua peça. Essa também é mais uma opção que a gente dá para nossa cliente. Então, assim, a ideia é deixar ela sempre muito abraçada para que ela seja respeitada no que ela quer. Sim. Então, se ela quiser escolher uma grinalda maior, ela vai receber. Se ela está longe da gente, então a gente vai dar toda a assessoria da forma que é possível pela internet e passar para ela a confiança que ela precisa para escolher esse acessório. Eu estava pensando aqui que eu já tive várias clientes criativas. Sim. E as criativas, elas voam. Já sei. Customizando, né? Elas voam. E assim, a imaginação de que as que têm um perfil de estilo criativa é fantástico trabalhar, porque elas nos desafiam. Sim. E quando aparece para você assim uma criativa que diz, eu quero assim, 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 você já vem com todo o roteiro feito. E aí? Olha, a gente sempre conversa, né? A gente Sim. tenta conversar e convencer. Porque, veja, tem noivas que fazem a opção, por exemplo, de um buquê colorido. Uhum. E aí ela também quer o acessório floral colorido. Não vai ficar adequado, né? Então a gente, de uma forma amável, a gente vai tentar convencê-la de que a melhor forma é assim, Sim, né? Então a gente sim. vai conversar. Graças a Deus eu nunca passei por nenhum perrengue desse tipo, não. Assim, de ter que fazer uma grinalda que eu não achei que ficasse adequada. Eu sou muito sincera, eu digo, olha, não vai ficar bom. Até Pede mesmo opinião. porque, Suzana, é o seu nome Exatamente. que vai estar na assinatura Exatamente. daquela grinalda, né? E aí, quando as pessoas não vão olhar para a grinalda isolada e vão dizer, não, ali é Suzana, vão olhar para a composição. Exato. E vai dizer, a grinalda ficou horrível. É um mercado muito exigente. Muito Sim, exigente. sim. Por se tratar de noivo, como eu lhe disse, é amplo e é altamente valorizado. E umas observam as outras. Exato. Não é? Então, eu já tive vários casos assim, de uma
conjunto de amigas que vão se casar, Aham, né? Elas aham. tiram até aquelas fotinhos juntas, faz os reelzinhos dela. Aham. Então, uma indica pra outra, que indica pra outra. Olha, faz com Suzana, porque Suzana deu certo. Então, uma já chega dizendo, olha, você fez aquele acessório lindo de fulana, então eu quero que você faça o meu, mas olha, tem que ser mais bonito do que o da minha amiga. Tipo isso, sabe? Mesmo? Então, isso acontece bastante também, e eu acho isso muito desafiador, adoro. Sim, sim, sim. E eu vi que você já falou, né, sobre esses desafios que acontecem, né, Uhum. dentro do universo do seu trabalho. Mas e com uma grinalda específica? Já aconteceu assim, essa aqui foi desafiadora e quando você olhar o trabalho concluído, você vê assim, poxa, valeu a pena. Olha, existem muitas grinaldas que são desafiadoras pelo tamanho, né? Sim. As maiores, normalmente, elas me desafiam mais, porque tudo é manual. Então, a Uhum. gente faz as flores são de porcelana fria, elas são desenvolvidas únicas, né, e manualmente. Então, Uhum. existem grinaldas que a gente passa uma semana concebendo ela, fazendo ela, até montar. Então, sempre é um desafio. Mas as mais desafiadoras parece que são as melhores, né? Porque tem aquele gostinho Sim, sim, do mais sim. difícil. Mas isso é muito prazeroso também. E existe. Exato. Existem. Eu já tive grinalda de passar 30 horas produzindo uma grinalda para deixar ela no nível que É a isso noiva que eu ia queria. perguntar, o período que você dura em média para fazer uma. Olha, o período normalmente é 1 hora. Em torno de 1 a 2 horas a gente consegue fazer uma peça, se a gente já tiver com os materiais pré-concebidos, pré-feitos, como Uhum, uhum. as flores, a gente já deixa separadinho, e aí Sim, para sim, montagem a gente leva em torno de 1 a 2 horas. E tem entendi. peças que são muito rápidas, vai depender muito do tamanho e do estilo da peça. Você sempre teve essa conexão assim com o universo criativo, mesmo antes da faculdade, ali de criança? Sempre. É, acho que a gente já nasce assim, né? Pelo É, menos eu acho. Esse amor pelas artes manuais, eu sempre fui a pessoa que gostava mais de comprar para fazer do que comprar pronto. Então, sim, desde pequena eu já folheava os livros da minha mãe de bolo, de coisinhas artesanais e já sim, gostava de fazer. Mas eu sempre fiquei naquela questão que eu te falei, faz um pouquinho de um pouquinho de outro, e sempre foi o hobby. Até o dia que eu direcionei. E eu vi, e aí agora eu falo para outras mulheres que estão nos assistindo, que se você direciona, se você foca, eu digo até para minha filha isso, tudo que você foca dá certo. Então, no dia que eu decidi focar, isso pode acontecer para outras profissões também, sim, não é? sim, Então, no dia que eu decidi focar em algo, foi ali que eu vi que dava tudo certo. Então, você direciona e vai naquilo. Então, quando eu direcionei para uma coisa que eu amava, que era as artes manuais, perfeito. eu descobri que não era só hobby, que não era só uma coisinha que ela está Uhum, fazendo, não. uhum, Aquilo ali pode trazer a tua realização. E quando sim, você olhar para trás, num futuro, você vai dizer: eu fiz alguma coisa. sim. Eu sou conhecida por fazer alguma coisa importante. Então, essa é a minha maior validação e a minha maior felicidade hoje. De Que saber coisa que linda. eu acredito que Deus ele traz um propósito para cada um, Exato, né? exato. Ele divide os dons. Sim. E esse foi o dom que ele me deu. E eu sou muito grata a ele por isso. Feliz e realizada por poder agora a não só fazer, mas poder transformar a vida de outras mulheres. E me conta um pouco, para quem está começando agora, qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão assim, iniciando até no universo criativo? Olha, eu vou dizer para Uhum. você que eu sou um pouquinho criativa ali, eu tenho uma pitada. Os meus Ah, que pais são bom. artesãos, Que maravilha. artesãos de peça de barro, de Muito, Tracunhaém. muito bons eles são, Minha viu? mãe é extremamente criativa. E assim, aí minha irmã sempre foi criativa. E eu sempre ficava naquela de, ah, não, esse dom aí ficou só para os meus pais e para minha irmã, porque a minha irmã, ela já passou por várias, eu não vou dizer profissão, porque ela sempre fez no sentido de hobby, mas ela Uhum. costura, ela faz customização, sabe? Faz uma coisa, faz outra. Porque Então, a o mulher meu tem curso é isso. para ela. Pode dizer para ela, Olha viu? O método aí! e a direção. Mas hoje ela tá bem desenvolvida. Hoje ela É? faz extensão de cílios, Ah, Inclusive que ela dá ótimo. cursos Pronto, então também. ela foca, né? Ela É, focou em alguma exato, coisa, ela né? focou. E aí eu ficava nessa, mas na verdade isso que você falou até no início, né, que a gente segue umas profissões padrões, Exato. né? E daí eu fui pro direito e por conta do tempo que acaba ficando escasso, como você falou, né, que tem uma Uhum. rotina extensa de tempo, a gente não acaba desenvolvendo esses talentos. Exato. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu entrei no universo da consultoria de imagem, eu passei a ter um pouco mais de tempo em casa e tudo. Uhum. E hoje, minha filha, já fiz um quadro. Peguei agora esses dias, fiz um centro. Eu gosto de fazer umas artes que eu vi num Pinterest de fazer Sim. com massa corrida. Não sei se você já Mosaico, tipo viu. mosaico, aquele não. Eu não sei se é. Não, não é mosaico, não. É com massa corrida. Você faz os Sim. desenhos com Sim, massa sei quais corrida. são, sei. Minha filha, tô expert agora. Muito Mas bem. é só Aquelas folhas hobby. douradas, né? Mas é só hobby. Eu só não pinto ainda. Eu faço ela e deixo branco mesmo. Tem um Aham. quadro lá que as pessoas chegam lá em casa e fazem.
menina, não foi que tu comprou esse quadro? Que lindo. Eu falei, foi eu que Eu que fiz. fiz. Não tem nada mais majestoso do que você abrir a boca e dizer, fui eu quem Eu fiz, né? fiz. É muito, muito E aí os maravilhoso. meus pais, tá vendo? Tá no sangue. Mas eu acho que tá no ser humano. E principalmente na mulher, esse senso da criação, né? Eu Uhum. acho que é um pouco tolhido da gente quando a gente. Não tô falando, nem É falando mal. desvalorizado, É não é verdade? É desvalorizado. É desvalorizado. desvalor... E eu não tô falando mal assim de quem segue as carreiras profissionais, né? Mas se a pessoa tiver, se a mulher tiver um pouco mais de tempo, ela vai desenvolver habilidades manuais. E você sabe que habilidades manuais, ela inclusive, em artigos científicos, ela é direcionada para pessoas que têm algum problema de Sim, porque é ansiedade e tudo. terapêutico, é É muito altamente terapêutico. terapêutico. O que eu diria, Jenny, para as mulheres hoje, assim, uma mulher que está em casa e que faz essas habilidades manuais e que é um pouco menosprezada, vamos dizer assim, Sim, você só faz isso. Eu acho que ela tem que se valorizar. Ela tem que gostar mais dessa arte que Deus, esse dom que Deus deu para ela e sim. fazer justamente o que eu informei, assim, eu falei, focar, Uhum. direcionar a sua habilidade manual para fazer alguma coisa. E ali ela pode sim achar o propósito dela, Exato. achar o chamado dela e ser mais feliz, porque Sim, hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas elas estão adoecendo de doenças que não são vistas, exato. né? Por uma falta de acordar e ter um propósito. E Exato. dizer, por que que eu estou aqui, né? Eu estou fazendo isso para aquela pessoa, eu estou fazendo isso por aquela pessoa e por mim. O que é que eu estou fazendo? Foi nesse dia que eu senti esse estalo que eu fiz a troca. Que eu fiz a troca do que eu amava por alguma coisa que eu amava mais ainda. E graças a Deus eu consegui fazer o que eu amava e ser reconhecida por isso. Hoje eu me sinto feliz, porque Coisa linda. eu consigo também prover na minha casa. E ajudar agora a ajudar outras mulheres vai ser o marco, vai ser o fechamento, Sim, né, de sim, tudo que eu sim, sempre sonhei para minha sim, vida. sim. Então, para elas que estão assim iniciando em algum Hum. projeto manual, qual Hum. mensagem que você deixaria para ela? A mensagem é: nunca duvide de você. Toda mulher é capaz, toda mulher é passível de erros e acertos, mas nós Sim, mulheres dominamos o mundo. Nós exato. somos muito boas se a gente decidir que vai fazer. Então não deixe ninguém dizer a você que não é possível, que você não é capaz, que você não tem recursos. Então, faça com o que você tem hoje, use o que você tem de dom que Deus te deu. E com certeza você vai conseguir. Você precisa do direcionamento, da mentalidade de positividade e vai conseguir. Eu garanto, eu lhe digo porque eu sou essa pessoa que acreditou e conseguiu, né? Primeiro a gente tem que acreditar. Isso antes de Sim. qualquer Tem que coisa ter tem que fé, né? Não acreditar. adianta. Exato. Não adianta você seguir algo que você não crê que vai dar certo, né? Como você Uhum. está falando. Tem que Muitas vezes a tentar. gente não tem apoio. Graças a Deus eu tive, Sim, mas muitas vezes a gente não tem o apoio total e nunca vai ter. Nem todo mundo sim. vai entender porque você vai deixar um escritório na Avenida Boa Viagem, como foi o meu caso, seguro, sólido, com uma profissão, né? Assim, que é elitizada, vamos dizer assim, Sim. para fazer um hobby, né? Muitas pessoas não vão entender. Você sentiu assim olhos estranhos, assim, olhando, tu vai fazer a grinalda. Exato, a gente sente até hoje, né? Existem algumas pessoas que gostam de lhe colocar em uma caixinha e lhe moldar, mas Sim, isso não pode lhe mostrar quem você é. A exato. sua essência que mostra quem você é. O que você entrega para um outro ser humano é muito mais importante do que o que os outros acham. Sim, O que eles falam diz sobre eles e não sobre a gente. perfeito. Então, eu costumo dizer assim. O que eu sou, a Suzana que eu sou hoje, ao longo dos meus 44 anos, foi uma construção de uma vida inteira, mas antes de tudo, eu sou aquela pessoa que eu quero ser. Eu hoje posso dizer que eu faço o que eu sempre quis fazer, tanto profissionalmente, como familiarmente, como na minha fé. Então, eu sigo o que o meu coração diz e eu consigo dormir tranquilamente fazendo isso, entende? Que muitas mulheres hoje sofrem por isso, porque elas Isso. não fazem o que elas querem, elas fazem o que a sociedade ou que alguma outra Isso. pessoa impõe a ela. Então, Isso. veja só, pense sobre isso. A vida às vezes é mais fácil do que a gente pensa, Sim, não a gente é? é que complica. Então, que tal você fazer o que você gosta? Que tal você fazer o que o seu coração e nada mais está mandando você fazer? Entenda, eu não estou dizendo para ninguém sair para aí fazendo coisas Sim, erradas, não. sim, sim. Mas assim, você se escutar uma parte principal de você se realizar.
na Como sua você vida. falou, tem muitas mulheres adoecendo aí, né, Uhum, nos trabalhos padrões, saindo de casa 8 horas, tendo uma carga extensa de trabalho, né? exatamente. E no final das contas dizer, o que que eu estou construindo? Adoecendo e sem um propósito. Às Exato. vezes fazendo por um companheiro, ou pela Sim, família, ou sim, porque a sociedade impõe. Quantas pessoas não vivem hoje exato. é, Com medo dos num julgamentos. rótulo? E não, não Exato. dá, gente, não dá. A vida é muito frenética, ela é muito rápida, ela passa num piscar de olhos. Quando você vê, passou. Então, olhe para trás, olhe para o seu coração e veja o que realmente você. Que coisa linda, Suzana. Ah, se deixar a gente passa a tarde toda É um prazer aqui. conversar com você. Estamos chegando no final da nossa entrevista, mas ela me trouxe uma lembrancinha aqui que eu quero abrir aqui. Eu disse, Ah, eu vou que deixar legal. para abrir aqui no programa, vou abrir aqui junto com vocês. Tava falando aqui para ela que presentes é a minha linguagem do amor, então já me ganhou e muito. Vou mostrar aqui a vocês o que foi que eu Isso é só um pouquinho, ganhei. uma mini Ai, amostra que coisa do que a gente desenvolve. linda! Olha só, gente, que coisa linda, 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 linda. Amei, E você vai ver aí amei. dentro também tem um outro acessório que ele pode ser usado. Isso é tudo desenvolvido manualmente, Ai, gente. gente, que lindo! Deixa eu abrir aqui para mostrar melhor. Coisa Esse aí é um mini do que linda! nós É desenvolvemos, né? muito Mas é, é o que a delicado! gente faz para as nossas noivinhas. São acessórios como esse, Coisa linda! Deixa eu ver se que dá você certo pode já usar colocar. numa festa, num momento importante Sim, da sua vou vida, usar como um muito, detalhe. viu? Vou usar muito. Ele não vai ficar, mas aí. Precisa de um ajustezinho, É, depois eu te precisa ensino. ajustar. Ai, amei, 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 amei. Que bom. Amei os acessórios, amei a nossa entrevista. Muito Muito obrigada. obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Já deixo aqui aberto que futuramente você vai voltar mais uma vez Oh, vai ser um enorme pra prazer. gente bater mais papo. Foi um prazer para nós receber você. E vocês sigam, como é o seu Instagram? Eu queria pedir muito para vocês seguirem nossas 3 redes sociais: YouTube, Instagram e TikTok. Todos são o mesmo. @SA Noivas. SA SA Noivas. Noivas, não tem É erro. bom porque é simples, E você tem não tem aulas, como. tá? Tem aulas lá, a gente Que disponibiliza aulas bacana. gratuitas para quem quiser começar nesse mundo. Que legal, é um projeto que vai muito além, né? Esteja Exato. seguindo também aqui as nossas plataformas do Visão, Visão Comunica TV no Instagram. Aqui também não deixe de estar curtindo, seguindo, interagindo, comentando, tá? Comenta lá o que você achou da entrevista, compartilha com aquela noivinha que está prestes a casar, né? Para ter um acessório importante Ó, nesse momento muito tão bom. lindo, né? E você não deixe de estar sempre nos acompanhando aqui no Pode Posicionar. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada, de Suzana. coração. Até a próxima. E você até o próximo episódio do Pode Posicionar. Tchau, tchau.